já carreguei nas instruções e falta só o meu convidado carregar também ele, porque não, num botão. Já está previamente definido que são definições também, mas do Skype. É necessário aqui uma intervenção magnífica, que já feita como deve ser. Pedro Nascimento está de regresso e com ele a Fórmula 1 e naturalmente aqui no 16 Válvulas é com todo o gosto que vos recebo aos dois, a ti Pedro e à Fórmula 1, porque estás aqui a representar uma nova temporada, começa já no próximo fim de semana e não podíamos de facto desperdiçar uma oportunidade tão boa como esta para perceber aquilo que tu pensas que vai ser a temporada de 2023 da Fórmula 1. E por isso, sem mais demoras, Pedro, estás expectante, muito expectante ou mais ou menos expectante para esta temporada? Vamos começar por aí para perceber o que é que sentes sobre esta temporada. Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um grande prazer estar com o 16 Válvulas, estar contigo e poder falar para tanta gente apaixonada pelos desportos a motor e aqui em específico, neste caso, na Fórmula 1. A expectativa é muito grande porque os testes de pré-temporada foram curtos, só 3 dias para preparar uma temporada inteira. Apesar de tudo, andou-se muito nos testes, fizeram-se muitos quilómetros, muitas voltas e ficámos a saber exatamente o mesmo. O que normalmente é bom sinal, é sinal que há muita gente a esconder o jogo. Temos uma ideia relativamente clara de que a Red Bull continua a ser a equipa que toda a gente tem que apanhar, ou vai ter que apanhar, mas só teremos a confirmação quando começar a época, agora a partir já da próxima sexta-feira. Muito bem. Pedro, e deixa-me começar precisamente por um ponto que tu estás a tocar, que é os poucos dias de testes. Pergunto-te, isto é um novo paradigma da Fórmula 1, isto é aproveitar dias de filmagem, para todos os efeitos, todos disseram, e tal, nos dias de filmagem aconteci, quer dizer, hoje em dia os testes passaram para o dia de filmagem, poderá ser este um novo paradigma, aproveitar. É 100% correto o que estás a dizer. O que fizeram as equipas, e não vamos sequer fingir que não sabemos que quem tem o poder de decisão são as equipas mais poderosas, as que têm mais dinheiro e normalmente as que obtêm melhores resultados, que decidem, embora seja um conselho estratégico da Fórmula 1 que decide, as que têm mais poder naturalmente têm mais influência. E entre aquelas equipas mais pequenas que gostavam de ter mais dias de testes para estarem bem preparadas e as equipas grandes, há uma divergência de opinião que ganhou, obviamente, a facção que quer testar menos e filmar mais. O que é que isto quer dizer? Os dias de filmagens são dias relativamente limitados ao que se pode fazer em pista. Só se pode fazer 100 km, usa-se um tipo muito específico de pneus, que é um tipo de pneu que não ajuda a entender nada de substancial sobre o carro, ou seja, não dá para fazer performance, é um pneu muito duro e com pouca expressão em relação ao pneu de competição propriamente dito, e decorre no tal ambiente controlado. É preciso gastar muito tempo a filmar o carro atrás de outro carro, ou com um drone, ou qualquer que seja o esquema. E eu digo isto e as pessoas ficam a pensar, ok, para que é que isso serve? Porque é que querem mais dias de filmagens? Os dias de filmagens, hoje, ao dia de hoje, e com o regulamento atual, são os dias mais importantes para verificar se o carro não avaria, se os sistemas não avariam, se as baterias não funcionam, se os sistemas todos, arranque, travagem, anti-stola, portanto, o sistema que evita o carro de ir abaixo, DRS, sistemas eletrónicos, hidráulicos, etc., são os melhores dias para verificar se isso acontece. Porque se perderem um dia de filmagens, vamos pôr por hipótese, a Alfa Romeo reservou o circuito de Barcelona durante um dia, começou a trabalhar às 9 da manhã, se das 9 da manhã às 4 da tarde tiver uma avaria muito séria para resolver, não lhes estraga um dia de testes, estraga-lhe um dia de filmagens e eventualmente em vez de fazerem 100 km fazem 90, não é nada do outro mundo. Se tiverem 5 dias de filmagens, têm 5 dias para verdadeiramente testarem todos os sistemas e garantem, quando forem para os testes de pista, os tais testes conjuntos com todas as outras equipas, essas avarias pelo menos estarão colocadas de parte. Esta é a ideia dos chefes de equipa. Depois há uma outra visão um bocadinho mais radical, como o Christian Horner, que diz que para mim testavam um dia e depois avançavam já todos para as corridas, porque isto nas corridas é que se aprende. Eu percebo o lado dele, não é? Está à frente e sabe que tem um carro bom, portanto assim é fácil sugerir que se teste o mínimo possível, porque assim também não dá espaço à competição para se aproximar. Mas eu diria que pelo menos até 2026, ou seja, 2023 já vimos como é, 24 e 25, em princípio, os dias de teste vão ser muito limitados e vamos poder ter até 3, 4, 5 sessões de filmagens.
Ok. Pedro, e deixa-me aproveitar, já que falamos também de teste e de preparação desta temporada, recordar que houve um castigo, vamos dizer assim, uma penalização para a equipa Red Bull, uma delas, porque houve mais equipas que excederam o orçamento. No caso concreto, penalizações em hora de túnel de vento, por exemplo. Achas que da parte da Red Bull tal é a maneira de confiança que não teve nenhum prejuízo na preparação para esta temporada nessa situação? Achas que houve aqui alguma interferência? Acho que no imediato eles não têm motivos para estar preocupados, ou seja, mais uma vez, a evolução do regulamento é quase nula, quase não mexeu, quase não evoluiu. O que significa que eles têm uma excelente base de trabalho, que é o carro que ganhou, foi campeão no ano passado, podem fazer evoluir esse carro e se calhar não vão ressentir-se tanto, agora no início da época, nas primeiras evoluções, não vão ressentir-se tanto da ausência de horas de túnel de vento, ou seja, têm menos, eu não sei quantas são, mas imagina, têm menos 15 runs, ou seja, 15 idas ao túnel de vento e menos 30 horas sentados aos computadores a utilizar os sistemas de simulação computadorizada da aerodinâmica. No imediato, eventualmente, isto não vai sentir-se. O que pode estar em causa, e só vamos saber realmente quando lá chegarmos, o que pode estar em causa é, por hipótese, ali à chegada do verão, ou após a pausa de verão, quando a maior parte das equipas traz aquele conjunto mais significativo de novidades que vai ter nos carros para o lançamento da reta final da época, e aí o orçamento da Red Bull já está tão limitado que já não conseguem trazer atualizações com tanta frequência, ou simplesmente já não podem ter mais atualizações com tanta frequência porque esgotaram as suas horas de desenvolvimento. Há outras maneiras, há sempre a hipótese da Red Bull insistir em quebrar as regras e o teto orçamental, sujeitando-se a uma multa ainda mais severa por ser reincidente. Há a hipótese nunca colocada de parte por causa da ligação empresarial que existe, de haver uma espécie de pedido, ou um convite, ou um incitamento à AlphaTauri para fazer algum trabalho para a Red Bull, ou seja, experimentem vocês isto, se isto funcionar no vosso carro, eventualmente também funciona no nosso. Eu estou a extrapolar de uma maneira muito, muito acessível e genérica, mas tendo em conta que as notícias mais recentes dizem-nos que provavelmente dentro do universo Red Bull a AlphaTauri é para vender, se calhar este é o cenário hipotético menos aplicável à realidade. É o que a Red Bull tem. Uma coisa é certa, se o carro entrar bem e começar a ganhar, depois vai ser muito difícil apanhá-lo, ali até meio da temporada, e pode estar aí o truque da Red Bull ser campeão outra vez. Muito bem. Em relação aos testes, o que é que tens para me comentar? Depois das filmagens, dos dias de filmagem, já se encontraram a semana passada todos no Bahrein, todos tiveram a ocasião de andar. De onde é que vem a surpresa positiva e a surpresa negativa? Isto, se, por exemplo, ficar aqui uma referência estatística na comparação dos tempos em relação à temporada passada, todas as equipas ganharam tempo, menos a Alpine, curiosamente. Sim, essa é a referência negativa. Mais uma vez é importante alertar que os testes, os tempos em absoluto nos testes podem não querer dizer nada. Claro. Basta referir o exemplo da Alfa Romeo, que tem um dia em que o Zhou Guanyu é o mais rápido, mas utilizou um tipo de pneus muito macios que não vai ser utilizado no Grande Prémio de Bahrein, por exemplo, portanto vale como referência para aquele momento específico isolado no tempo e diz-nos que o carro é rápido com pneus muito macios, ok, é o que nos diz. No caso específico da Alpine, o que nos diz é que a Alpine foi a única equipa que não melhorou em relação ao que já tinha feito, e das duas uma, ou está realmente em apuros, ou esteve a esconder o jogo de forma muito foi competente a esconder o jogo, percebes? Escondeu muito, não quis mostrar a real rapidez, mas deixa-nos a perguntar que objetivo ou o que é que pretendeu realmente com isso, porque não se ganha nada a ir para uns testes de pré-temporada, andar deliberadamente devagar ou com o carro deliberadamente pesado, podendo com isso não aprender grande coisa. Portanto, eu diria que do lado negativo é mesmo a Alpine, deixando um ponto de interrogação de poder ser sair negativamente dos testes, mas porque tem uma carta na manga para jogar a partir do momento em que for a doer, e deixo também um sinal muito positivo do que fez Aston Martin, com uma evolução do carro, que é bastante mais do que uma evolução, é uma reconversão do carro, aproveitando aquilo com que a Aston Martin lidou de melhor já a caminho do final da temporada, um equilíbrio global do carro no setor
da arrumação de radiadores, etc., das baterias, da forma como compactou tudo o que é mecânico dentro do carro, e depois aproveitar um bocadinho do que há de bom no Red Bull, no Ferrari e em boas soluções aerodinâmicas, nomeadamente naquela cobertura toda, a carroceria, o capô motor, na extração do ar para trás, no fundo, que é a grande incógnita. Nós nunca vemos os fundos dos carros, e é aí que está 75% do trabalho aerodinâmico. O que se viu da Aston Martin é muito positivo, e neste caso, e nós nunca sabemos se os carros estão a andar pesados ou não, e eu tenho a sorte de tive e continuo a ter a sorte de estar acompanhado do Sérgio Veiga e do João Carlos Costa, que vão anotando também estas subtilezas. Há um dia em que o Fernando Alonso faz o seu melhor tempo, e a seguir, portanto fez a melhor volta que fez nesse dia, e a seguir fez 19 voltas ainda. Na mesma saída para a pista ainda fez 19 voltas, o que significa que fez o melhor tempo com o carro pesado, e que nos leva a crer que o carro, se funciona bem pesado, quando estiver leve também vai funcionar lindamente. Muito bem. Em relação às surpresas positivas, gostaste de ver a Williams no topo da tabela? Lá está mais uma vez com o tal ponto de interrogação, com as tais aspas, que podem ter apostado realmente só nesse aspecto de terem, no fundo, a melhor marca. Gostei de ver a Williams andar muito, sem partir, a andar sem avariar, basicamente. O que é um excelente sinal de que a Williams pode começar a época a pensar, não estar preocupada em poupar peças e material porque o carro está a funcionar, e pode começar a preocupar-se em aproximar-se daquele meio do pelotão. Não sei mesmo se não estará já lá na luta do meio do pelotão. Mas vai ser, apesar de tudo, um início mais nervoso fora da pista, porque estreia um novo diretor, que vem da Mercedes, é o James Vowles, que veio da Mercedes, estreia um novo diretor e vai começar a época sem um diretor técnico e sem um responsável da aerodinâmica, entre outros cargos que estão por preencher. Podemos achar, ok, mas esses não correm são os pilotos e os mecânicos que estão no circuito, é verdade, mas a este nível da Fórmula 1, com as subtilezas todas que há de trabalho, método, organização na Fórmula 1, não ter a definição nestes cargos não se pode descarregar todo o ónus do planeamento e da organização do trabalho em cima de um novo diretor, que ainda por cima acabou de chegar e nunca foi diretor de equipa na vida. Era um brilhante engenheiro, é verdade, e responsável por estratégia da Mercedes, mas está agora a começar. Ou seja, é até irónico. No ano em que parece ter tudo para começar muito bem a época, tem cargos de direção ainda por preencher. Muito bem. Vamos estar atentos, de facto, a esses detalhes. Passamos ao lado dos pilotos, para também não tomarmos aqui, neste caso, muito do teu tempo, em relação àquilo que foi possível de ver nos dias de filmagem, mas também nos dias de testes. Perguntava-te para já a tua opinião sobre os rookies, vamos chamar-lhes assim. Temos algumas novidades, americanos, temos também o De Vries, já com uma posição efetiva, ele que nunca esteve na cantera, vamos chamar assim, da própria Red Bull, mas assume já na AlphaTauri, quem sabe com outros voos em mente. E depois temos também um Piastri que vem depois de uma pré-temporada tumultuosa, vamos dizer assim, quando ele sai da Alpine, quando estava tudo preparado para ser um piloto de reserva em condições, ele salta para a equipa McLaren. Pergunto-te para já, em relação a pilotos, vamos começar aqui pelos estreantes, qual é a tua opinião, o que é que me dizes, tanto que podemos incluir aqui, entre aspas, também mais uma vez, porque não, o Dragovic, o piloto brasileiro, que substituiu o lesionado Lance Stroll, que ainda não sabemos se vai estar recuperado, a não ser que tu já saibas alguma coisa via Nuno Pinto. À hora que estamos a falar, não se sabe ainda, nem é possível saber, porque depende de várias coisas. Por exemplo, depende de um teste de aptidão. Não sabemos se... Imagina, o Lance Stroll sente-se bem, etc. Mas tem que ser visto todos os pilotos têm que ser vistos por um médico, por exemplo. E não sabemos se ele vai ser aprovado num teste de aptidão. Só se vai saber na quinta-feira, provavelmente. Portanto, não sabemos ainda se é 100% certo que o Drugovic não vai correr. Ele está lá e está de prevenção, porque pode mesmo vir a ser necessário. E vamos imaginar mesmo que o Lance Stroll seja considerado apto e depois vai treinar e não se sente bem, tem que ser substituído. Portanto, é importante ele estar lá. Foi muito bom o trabalho que ele fez. Não é uma surpresa. Aqui há uns anos, já foram há muitos anos, tive a oportunidade de fazer umas transmissões de Eurofórmula Open na Sport TV com o Filipe Drugovic a correr. Eurofórmula Open é realizada com os carros Fórmula 3 que são assim mais fraquinhos que os Fórmula 3, todos iguais, e o Drugovic deu, na corrida de Estoril, não quero estar a exagerar, mas deu meia pista a toda a gente. E já na altura se tinha percebido que o Filipe Drugovic era super talentoso e muito trabalhador,
mas não tinha assim um apoio, não tinha o Estado do Brasil a apoiá-lo, por exemplo. E a esperança de o ver um dia chegar à Fórmula 1 era muito tenue. E ele está a fazer este caminho, aproveita todas as suas oportunidades. Era muito interessante ver se ele um dia teria uma oportunidade, até pode nem ser na Aston, pode ser noutra equipa qualquer, uma vez que a Aston Martin eventualmente vai eventualmente partilhar os seus pilotos de teste com a McLaren, caso seja necessário, vê-lo um dia ter uma boa oportunidade para se mostrar realmente em contexto de grande prémio. Foi algo que já aconteceu ao Nick de Vries. O Nick de Vries já correu um grande prémio, em substituição do Albon, que teve apendicite em Itália no ano passado, correu e pontuou logo na estreia. Eu acho que não é por causa disso que temos que deixar de o considerar um rookie, porque é a época em que ele se está a estrear. Dito isto, é um rookie que toda a gente conhece. É um rookie cujo currículo é conhecido de toda a gente que corre na Fórmula 1, pelo que ele fez nas formas de promoção, nos degraus que antecediam a Fórmula 1, na Fórmula E, quando foi campeão. Não para mim é uma surpresa que ele tenha feito, que ele tenha saído do rumo para ir para uma competição onde a noção geral é de que já não é possível voltar atrás, e ele prova que é possível ir à Fórmula E e voltar a despertar o interesse de uma equipa de Fórmula 1 ao ponto de o contratarem para piloto permanente, ainda para mais de uma equipa que tem uma organização em que é suposto os jovens pilotos serem promovidos à categoria principal e no entanto foram buscar um fora, porque ele era da esfera da Mercedes. Tenho muita curiosidade, acho muito sinceramente, e sem nenhum desrespeito para com o Yuki Tsunoda, que é um miúdo espetacular e muito bem disposto, sinto que o Yuki Tsunoda vai ter uma época muito difícil, porque o Nick de Vries é terrível, metódico, trabalhador, obstinado. Ele é muito obstinado em algumas coisas e vai ser o adversário mais terrível que o Yuki Tsunoda vai ter desde o início da época. Deixo para o fim o Logan Sargent, que para mim é incógnita, tanto que tem o Alex Albon, que é um piloto de referência espetacular, mas porque é o contexto mais difícil, se quisermos. A Williams é neste momento a equipa com os recursos mais limitados para pegar num piloto que não tem experiência e fazer dele uma estrela, vamos pôr isto nestes termos. E o Oscar Piastri tem tudo para ser muito bom, menos há duas coisas que o podem inibir, limitar, se quisermos, de ter uma primeira época brilhante, de se mostrar ao mundo e dizer realmente McLaren tinha razão em estar a discutir a contratação deste rapaz com a Alpine. Lembramos que ele foi disputado por duas equipas, que parecia tipo a noiva pretendida por não sei quantos pretendentes que lhe fizeram um acordo, de um miúdo que não fez um único grande prémio até agora. Tem dois obstáculos dificílimos. Dos piores colegas de equipa que podia ter para superar, porque o Lando Norris até hoje não deu muitas hipóteses a quem quer que fosse que estivesse perto dele, em resultados, em performance. E outra, uma equipa que não está muito bem, de engenharia, de método de trabalho. A McLaren está com algumas lacunas muito difíceis de resolver. E mudou a direção técnica da própria equipa. E mudou a direção técnica, mudou o diretor de topo, não é? O André Stella deixou de ser o rapaz do muro das boxes para ser diretor de equipa. E vamos imaginar. E o André Seidel, que entretanto foi tratar do começo da vida da Audi ligada à Fórmula 1. E vamos imaginar que as coisas correm muito mal à McLaren e vai ser muito difícil tirar de cima do Oscar Piastri o ónus de ser também com um rookie, o miúdo não percebe nada disto, não sabe afinar carros e assim era difícil evoluir, percebes o que eu quero dizer? Ele vai ter que lutar contra o estigma do piloto novo e contra o estigma do colega de equipa muito bom. E vai ser... Como é que ele sai disso? Muito bem. Pedro, e em relação aos adversários, aos anti-Max Verstappen, o que é que esperas deste ano? Uma maior aproximação de outros adversários, que já o ano passado foi possível de ver a dualidade da equipa Red Bull com Ferrari, ambas as equipas com os seus pilotos na luta pelo título. Achas que este ano vamos ter uma aproximação do 63 e do 44? Tenho muitas dúvidas. Para ser sincero, tenho muitas dúvidas. Ou esconderam bem o jogo e realmente estão a dizer a verdade quando dizem que não há problema nenhum com o W14 e que o carro novo resolveu os problemas quase todos do anterior e aquilo que lhe falta é só as evoluções que vão fazer com que ele seja realmente um carro competitivo, porque o que se vê
até agora é um carro com o mesmo tipo de limitações do anterior. É verdade que salta menos, ou saltita menos, faz menos porpoising, mas tem as mesmas inibições, limitações do anterior. Sempre que o carro está muito baixo, torna-se muito imprevisível de guiar, e quando está imprevisível de guiar, tem que levantar o carro milímetros, e levanta o carro milímetros e ele perde velocidade de ponta e perde a eficiência toda, perde a capacidade de travar mais tarde, sair mais cedo, pôr a potência toda no chão e de fazer isto tudo sem consumir os pneus muito rapidamente. Tenho esta incógnita, não sabendo verdadeiramente o que vale o motor Mercedes. Eu acho que o motor Mercedes está muito bom e é algo que ainda não falámos muito. Parece-me que o motor está muito bom, mas a Mercedes ainda nem sequer o utilizou no modo máximo agora durante os testes. Sobre a Ferrari, eu também acho que ainda tem o principal problema que vem do ano passado e que tem que resolver, que é o da gestão dos pneus. Verdadeiramente da gestão dos pneus. Parece que conseguem, dependendo da meteorologia, da temperatura que há no ar e na pista, chegar muito depressa à janela ideal de funcionamento, mas ela foge-lhes muito rapidamente, ou seja, entram na janela de funcionamento e a seguir entram rapidamente a degradação dos pneus. E a Red Bull está muito à vontade nestes campos todos que te estou a dizer, parece muito à vontade nestes campos todos, com duas pequenas notas que podem ser aquilo que eu acho é que a Red Bull vai dominar desde o início, e o Max também, sobretudo por via do Max Verstappen, duas pequenas emendas a este texto que podem fazer com que isto seja diferente. O facto do Helmut Marko dizer que agora o carro é um carro excelente para o Max Verstappen, mas também está bom para o Sérgio Pérez, diz isto como se fosse fácil na nossa cabeça imaginar que um carro que é muito bom para um piloto que agora adora ter um carro a fugir de frente não, com uma frente muito presa, que é o Max Verstappen, por oposição ao Sérgio Pérez, que gosta de ter um carro muito solto para ser ele a fazer a gestão dos pneus, um carro até muito suave, e que de repente ele vai começar a funcionar lindamente para os dois. Reservo-me o direito de aguardar para ver. O outro é o facto da Red Bull ter começado 2023 a dizer que vai namorar com a Ford em 2026, e entretanto tem uma namorada atual que é a Honda, e eu não sei muito bem como é que vai ficar esta relação. Eu sei que os japoneses são excepcionais, a Honda é das organizações envolvidas nos desportos a motor com mais determinação para fazer tudo correto, by the book, sabes? Com honra, com distinção. E com certeza não vai querer, vamos lá, sabotar o jogo a quem quer que seja só porque a Red Bull não vai trabalhar com a Honda a partir de 2026. Mas há sempre a hipótese da Honda de repente descobrir um parceiro com o qual irá trabalhar em 2026. Imagina que chega a acordo com outra equipa, começa a desviar um pouco o seu foco, os seus recursos. Não mostrar todos os segredos, não é? Exatamente, e sobretudo eu não vou estar a trabalhar com estes rapazes daqui por 2 anos, grosso modo, porque é que eu lhes vou dar o meu jogo todo? Vou guardar segredos que eu tenho e vou guardá-los para o meu próximo parceiro, que assim vai investir em mim. É a dúvida que eu tenho, é como se irá comportar não tanto a Honda, mas o relacionamento Red Bull-Honda neste ano. Muito bem. Deixamos os pilotos para trás. Vamos falar rapidamente também dos circuitos. Este ano vamos até à Cidade do Pecado, vamos dizer assim. O que é que esperas, efetivamente, que venha a acontecer num grande prémio, onde já se sabe que a tentativa é clara já há alguns anos, principalmente desde que a Liberty assumiu as rédeas da Fórmula 1, esta tentativa clara de captar o mercado americano. Aqui não haveria maior hipótese do que esta, do que ir mesmo até ao coração do jogo. Eu não tenho dúvidas que vai ser um show incrível. Tudo aquilo que vai rodear, semanas antes de Las Vegas já vamos estar cansados, já vamos deitar Las Vegas pelos ouvidos, porque aquilo vai ser uma loucura. Repara que eles marcam a corrida de Las Vegas para um sábado, na pior semana de Las Vegas, na pior semana turística de Las Vegas, que é do Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos, em que a maior parte das pessoas está em família e não está no jogo, em Las Vegas. E vai ser um arraial de tal dimensão que se vai falar daquilo no mundo inteiro. Se isto nos vai dar uma boa corrida, já tenho mais dúvidas. Os americanos não costumam meter-se nisto para brincar. Vimos o circuito de Miami, a corrida não foi excepcional, mas também não foi nenhum desastre. A organização foi criticada porque tinha uma marina artificial e coisas um bocadinho saloias. Não me parece que alguém
que lá tivesse ficado aborrecido com isso. Não me pareceu. Estava cheio de gente famosa, toda a gente adorou. Portanto, os americanos têm uma maneira de fazer isto que está acima de qualquer suspeita. E por isso dizias que agora com a Liberty, com os americanos metidos nisto, tem tudo para ser um sucesso. Eu só não sei se a corrida vai ser um sucesso. Mais uma vez, vamos aguardar para ver. Desde já te digo que detesto a corrida de Las Vegas porque vai ser uma hora terrível de madrugada. Vai ser, acho que vamos trabalhar às 4, às 5 e às 6 da manhã e vai ser um sarilho para nós, mas pronto, são ossos do ofício. Pois dá para descansar depois do domingo. Muito bem. Pergunta final para ti, Pedro, que é a questão de Sport TV na Fórmula 1. Pergunto-te, é um ano em que dá-se continuidade e por isso aquilo, a equipa que ganha não se mexe, ou o que é que vamos ter de novo em 2023 da Fórmula 1 na Sport TV? Sim, é um ano de consolidação também, porque tal como as regras mudaram para 2023 e foi uma mudança radical, também tivemos esta mudança radical na abordagem ao acompanhamento da Fórmula 1 e gostamos de fomentar a consolidação deste nosso trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Era importante não deixar de ter presença em todos os grandes prémios. Já percebemos que isto é um mundo muito específico onde está sempre a acontecer alguma coisa e é importante ter reportagem no local para não falhar nenhuma história. Tivemos algumas histórias incríveis que aconteceram no ano passado e basta recordar o que aconteceu na Arábia Saudita, em que havia mísseis a cair relativamente perto do circuito, uma reunião entre pilotos horas adentro da madrugada, e tivemos o repórter a acompanhar isto tudo no local, a fazer as perguntas todas a quem tinha que fazer, incluindo ao Bin Sulayem e ao Stefano Domenicali, que são os presidentes das organizações envolvidas nisto. Levámos estas informações todas, entrevistámos toda a gente, foram horas e horas. Eu falei com um colega do arquivo da Sport TV a perguntar se podíamos compilar as horas todas de informação de entrevistas que o Luís Vasconcelos e o Pedro Gamito fizeram na época passada, e ele ia-me batendo, a sério, queria-me bater, porque são horas e horas de material que era preciso compilar, mas obviamente não se perde, está em servidor e nunca se vai perder. Portanto, isto para dizer que vamos continuar a levar tudo com a presença em direto no local, continuar a transmitir tudo e a ter a mesma abordagem, porque acho que é importante no ano em que a Fórmula 1 se consolida, sem mudança regulamentar, sem mudança no número de equipas, com algumas alterações, nós também vamos ter algumas alterações pontuais na organização da programação relacionada com a Fórmula 1, mas a boa notícia é que essas alterações vão no sentido de ter mais programas, mais informação, mais horas de Fórmula 1 no ar, mais conversa sobre Fórmula 1, que é importante ter, mais envolvimento das pessoas que gostam de acompanhar a Fórmula 1 e de estar em contacto connosco. Acho que neste momento não podemos ser mais ambiciosos do que fazer o máximo esforço possível para que as pessoas continuem a gostar de ver Fórmula 1. E ficamos felizes porque no ano passado foram muitos milhares. Muito bem, Pedro. Vamos terminar, como é habitual também nos programas de lançamento da Fórmula 1 na Sport TV. Neste caso vamos falar de Predictor e vou-te pedir a ti, porque isto não é um teste de gravidez, mas vou-te pedir, no caso concreto, que me digas do teu lado quem é que vai ganhar a corrida, quem é que faz a pole position e quem é que faz a volta mais rápida. Mas vamos começar por perceber quem é que tu apostas que ganha a corrida. Eu devo dizer que fiquei em... Lembrar, Bahrein, 15 horas na Sport TV, a corrida. Quem é que vai ganhar? Diz-me, Pedro. Desculpa. Eu fiquei em último, no último Predictor, portanto, não é um bom sinal. Quem vai ganhar a corrida é o Max Verstappen. Pronto, ok. Quem é que vai fazer a pole position? Quem vai fazer a pole position é o Charles Leclerc. Muito bem. E a volta mais rápida? A volta mais rápida será feita por Fernando Alonso. Diversificada a tua oferta, já percebi. Me fazes muito bem. Pedro, só me resta agradecer, primeiro que tudo, a oportunidade de te ter aqui no início da temporada, mais uma vez, e acaba por ser uma tradição nossa própria, particular, aqui no 16 Válvulas, mas dou-te os parabéns por estares mais uma vez nos comandos de emissão e tenho a certeza que vai ser mais um ano fantástico com a Sport TV na Fórmula 1 ou Fórmula 1 na Sport TV e quero, através de ti, dar os parabéns não só à equipa, mas desejar um bom ano de trabalho e já sabes, estás convidado para regressar, nem que seja no meio da temporada, na pausa de verão, fazemos aqui um balanço para ver se acertas nestas tuas previsões desta temporada. Combinado, Pedro? É uma tradição que eu gosto de manter, mais até que o Natal, manter a tradição de estar contigo sempre, 1, 2, 3 vezes por ano, quantas forem necessárias, e vou atrever-me a estender ou a agradecer e a endereçar também os parabéns a estes rapazes que trabalham comigo, e é um privilégio muito grande trabalhar com eles, o Sérgio, João Carlos, Pedro Martins, Nuno Pinto, Luís Vasconcelos, são espetaculares.
Muito bem. Boas melhoras para o teu filho. Um grande abraço, Pedro, e voltamos a encontrar por aí. Obrigado. Um abraço, obrigado.